Fala pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à Ensaiopédia, novo quadro do Prototipando, podcast da Ensaio. Aqui na Ensaio nós respiramos inovação e a cada episódio nossa missão, nosso objetivo é navegar, explorar as complexidades e desafios do universo de transformação de negócios e experimentar caminhos possíveis em direção ao futuro de cada organização. Meu nome é Bruno Leão, sou Business Design Lead na Ensaio e hoje a gente vai falar sobre os pilares da transformação de negócios e para isso eu estou aqui junto com o Gabriel Oliveira, que é Business Designer na Ensaio ou Gabs, vocês vão me ver frequentemente chamando Gabriel de Gabs. Gabs e eu, a gente trabalha juntos aí há 3 anos praticamente na Ensaio, a gente já colaborou em projetos, a gente continua colaborando em projetos, hoje eu estou aqui como líder da área de design e Gabriel aí, o Gabs, vem como uma das principais peças aí do nosso trabalho de execução de projetos de transformação de negócios. Então, quero te dar a palavra aí, Gabs, seja bem-vindo. Olá, Brunão. Oi todos aí que estejam assistindo e acompanhando, né, ouvindo esse nosso momento aqui de bate-papo. É com enorme prazer que eu aceito esse convite de vir aqui hoje trocar um pouquinho, falar um pouquinho da minha experiência e espero que eu possa contribuir um pouco de tudo que eu já passei e já experienciei nesses mais de 4 anos aqui à frente da Ensaio, para a gente trocar sobre o que a gente faz aqui no nosso dia a dia e explorar a perspectiva de inovação no dia a dia, né? Trazendo uma breve apresentação sobre mim, eu acabo atuando aqui também, como o Brunão trouxe, como business designer aqui no Ensaio, assumindo algumas investigações mais estratégicas, facilitando processos de cocriação e atuando ali junto ao time para transformar o que a gente capta de informação, de dado, insight que a gente vai conseguir ele trazer algum direcionamento mais acionável para os nossos clientes a partir de uma perspectiva que envolve múltiplos olhares para a gente chegar em visões mais estratégicas. Então, é um pouco dessa linha do que eu trago e eu espero que a gente consiga tangibilizar isso na nossa conversa aqui no dia de hoje. Muito bom, Gabs. Estou muito feliz também de você estar aqui com a gente. Muito bom a gente ter esses momentos para levar publicamente as conversas que a gente já tem no nosso dia a dia sobre transformação de negócios, sobre inovação, sobre design, sobre as possibilidades e os impactos da nossa abordagem. Então, poder ter essa conversa, que é um reflexo das conversas que a gente já tem internamente, é muito bom e até para o pessoal poder se conectar com o nosso dia a dia aqui, que é um dia a dia realmente muito orientado por design, por colocar as pessoas no centro da tomada de decisão ao longo de todo o processo de transformação de negócios, de inovação. Então, a gente poder conversar e levar um pouco do nosso dia a dia é importante para as pessoas até terem inspiração, terem mais ferramentas, terem um método ali para apoiar também elas a tomarem as suas decisões de negócio no dia a dia. E o papo de hoje é justamente para a gente falar sobre esse processo, sobre o passo a passo, como é que a gente desenha, né, como é que a gente parte de um desenho, acho que até antes disso, como é que a gente parte de um diagnóstico, da compreensão de um desafio, de um problema que surge das pessoas, dos clientes, de toda a cadeia de valor de pessoas que está envolvido ali em volta daquele negócio. A gente passa por um momento de ideação e vai preparar ali para um caminho de execução, né? De uma estratégia, de uma solução, enfim, de uma nova dinâmica, um novo ambiente ali para o negócio, quando a gente fala de transformação. Então, quando a gente fala de transformação, não é uma mágica, né, que a gente faz ali um simsalabim e, ok, agora o negócio está transformado. É necessário passar por todo um processo que vai levar ali, junto com ele, uma série de tomadas de decisões que vão permitir com que o negócio se transforme, que os clientes percebam que o negócio se transformou, todo o contexto, né, de pessoas ali envolvidas, sejam colaboradores, parceiros, fornecedores, também percebam que o negócio se transformou, tudo com o objetivo ali de um impacto positivo, né, para o próprio negócio e para a sociedade. E aqui na Ensaio a gente tem 3 pilares metodológicos bem importantes, né, que independente de como a gente define os nossos serviços para conduzir esse processo, eles são uma grande base, né, que nos orienta aqui
para ajudar os nossos clientes, que é o contexto do negócio, essa compreensão do contexto todo do negócio, do momento do negócio, que tem fatores tanto externos quanto internos, né, macroambientais, microambientais, a serem considerados, né, novas tecnologias, novas decisões governamentais que vão levar a novas regulamentações, política, economia, questões socioculturais também, etc. Consumer Insights, né, que é um dos fortes, inclusive, da Ensaio, né, quando a gente fala, inclusive, sobre antropologia de negócio, onde a gente se aprofunda mesmo, a gente invade ali o território do cliente para observar, e tendências, né, tendências que norteiam, que vão nortear, que precisam estar no radar aí de qualquer negócio, para que nenhuma oportunidade escape. E aí eu queria abrir um pouco com esse tópico, né, a gente começasse a falar um pouco sobre esse processo. Vai parecer estranho, mas é começando pelo começo, né, da onde a gente começa, da onde a gente inicia esse pontapé, que é o grande diagnóstico, como é que a gente faz como é que a gente formata essa problemática. Quais ferramentas, né, no dia a dia a gente utiliza, né, para conseguir trazer essa abordagem de design de negócio e que vai potencializar não só a identificação dos problemas, mas permitir com que a gente estruture o problema, né? Que a gente faça um alinhamento para todo mundo que está envolvido ali, compreender melhor esse problema e, com isso, as necessidades reais, o que é valor para os clientes, o que são, de fato, oportunidades estratégicas para as organizações. Então, eu queria ouvir de você, né, a importância desse momento. A gente sabe aqui internamente que é um dos seus grandes fortes, né, a parte de pesquisa, de discovery, de aprofundamento, e como que você tem visto, né, isso na prática, essa reflexão do impacto positivo quando a gente consegue criar esse ambiente de diagnóstico junto com o nosso cliente. Boa, acho que já tem muitos pontos de partida aí para a gente aprofundar a partir dessa sua fala de abertura, mas eu acho que um ponto que eu gostaria de começar sinalizando é muito nessa linha do que você trouxe. A gente está aqui não para fazer mágica, né? A gente trabalha muito baseado em metodologia, em ferramentas, em uma mentalidade que vai abraçar o que a gente vai operacionalizar para chegar ali no resultado tangível de mudança, de inovação. E para isso a gente trabalha sempre buscando aqui na Ensaio conectar a necessidade do negócio com a necessidade das pessoas. E é dessa forma que a gente consegue fazer valer esses pilares como você trouxe, né? Como a gente vai pensar nessa tríade, né? Da gente entender o contexto do negócio, insights ali de consumidor, visão de tendências. E quando a gente fala de alinhar negócios com pessoas, a gente está entendendo também que a gente precisa alinhar expectativas, necessidades e compreender dores, tanto das pessoas dentro da organização, quanto aquelas que estão fora, né? Então, aqueles que são os clientes, que são os consumidores, mas também aquelas ali que são os stakeholders internos, aquelas partes interessadas dentro do negócio, dentro da empresa, ou de uma unidade de negócio específica dentro da companhia, e que possui ali também as suas metas, as suas necessidades de entrega, e que precisam, em certos casos, principalmente quando nos recorrem até o nosso trabalho, de um apoio para trazer um pouco mais de clareza no desenvolvimento e na compreensão dos desafios que elas têm, né? Para impactar no negócio, para, no final das contas, ressoar de alguma forma em alguma alavanca do negócio que vai envolver, no final das contas, também o porquê aquela empresa existe, né? Então, é algo relativo, talvez, a impactar na receita, aumento de receita, redução de custo, algo mais voltado a branding, não importa. O que a gente tem que fazer e que a gente busca, né, fazer a cada dia é ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de fazerem perguntas sobre o negócio, sobre o que elas precisam alcançar ali enquanto resultados, né, da empresa, resultados ali operacionais, para depois a gente entender, beleza, então qual que é a necessidade que está por trás, ou a necessidade de quais pessoas, ou quais interesses, ou quais
movimentações de mercado acabam alavancando ou até mesmo retraindo esse nosso negócio. Então a gente tenta olhar de uma forma mais global, mas muito mais do que isso, de uma forma ainda mais micro, ainda mais segmentada em desafios específicos. E aí, conectando um pouco do que você trouxe, né, como é que a gente faz isso com metodologia, a gente trabalha muito com olhar de pesquisa, né, com projetos que a gente chama de discovery, para a gente, antes da gente tomar decisões com base no que a gente acha que sabe, ou de possíveis vieses que a gente primeiro prepara o terreno para entender o que será que realmente a gente sabe, o que a gente não sabe, né, o que a gente tem ali de certeza, ou que há espaço ali talvez para aprofundamento. Então a gente pode entender que existem dúvidas, ou existe ali espaço para uma validação, para um aprofundamento, entendendo um pouco melhor onde que ficam as incertezas, né, ou os campos possíveis de exploração. Agora vamos explorar, vamos ampliar o nosso repertório, vamos entender dentro da empresa e fora da empresa o que a gente pode mobilizar de insumo mesmo, de dado, de informação, para a gente informar melhor as decisões, para a gente trazer um pouco mais de profundidade de conhecimento, porque à medida que a gente vai fazendo por esse processo ordenado de aprofundamento, de busca, e é um processo que é feito muito com alinhamento constante, a gente vai entendendo que às vezes um problema que parecia muito grande, um problema que parecia muito aberto, há espaço para trazer mais especificidade para ele. Quanto mais especificidade a gente traz no problema, a gente tem chance de ser mais certeiro na hora de propor soluções ou encontrar caminhos de solução para essas problemáticas. Muito legal, muito legal. Eu gosto muito de pensar, e recentemente mesmo eu tenho feito essa reflexão sobre o que determina o sucesso de um negócio, né? Então, ou o que vai determinar o sucesso daquele projeto ali frente ao desafio, né, que a gente está abordando, né? Então a gente tem aquela problemática inicial, né? E a gente vai ter que abrir muito ali todo o contexto, todas as possibilidades ali em relação às pessoas, e também começar a fazer um aprofundamento ali em relação às possíveis tendências, para depois começar a se conectar e tomar algumas decisões de caminhos ali que a gente pode tomar. E a gente está falando de transformação de negócio, né? Quando a gente fala de transformação, a gente está falando de olhar para o que pode ser melhor, como é que a gente vai transformar para isso ser ainda melhor. E aqui eu acho que é um ponto de provocação interessante. A gente está pensando no que é melhor pro negócio primeiro, óbvio, né? A dor sempre ali do executivo, de quem está liderando aquele projeto, vai ser um impacto positivo nos resultados do negócio, mas quem que determina, no final das contas, esse sucesso é o cliente, né? É meio que o sucesso do cliente é o sucesso do negócio. Se o negócio conseguiu fazer o cliente ter sucesso, isso vai reverter num impacto positivo nos números do negócio. E aqui eu acho que a gente já começa a caminhar para o nosso próximo tópico. Acho que vale a gente ainda falar um pouco sobre esse diagnóstico, mas como é que a gente consegue manter um time, né, de uma empresa, de um negócio muito focado ao longo de toda a tomada de decisão no cliente dele, né? Porque senão a gente, com muita facilidade, a gente cai na armadilha ali de começar a voltar para questões focadas no que pode gerar resultado, dependendo da movimentação que eu fizer internamente, ao invés de se eu conseguir fazer meu cliente ter sucesso, e isso sim vai impactar positivamente o meu negócio. Então, como é que nessa fase de diagnóstico a gente consegue manter esse time muito focado, né, no momento que a gente está tendo as primeiras descobertas, que a gente começa a validar, né, as primeiras suposições que a gente fez, que antes eram suposições e agora a gente validou ou invalidou, porque o processo de design é um constante processo de validação e invalidação para a gente pular para a próxima etapa. Como é que a gente consegue, nessa transmissão do que está válido e inválido, manter na decisão o cliente orientado ali, o
o time orientado pelo cliente. Boa. Vendo um pouco do que você trouxe agora, me vem assim, imediatamente a imagem, né, e um pouco dos preceitos que orbitam em torno quando a gente fala do Golden Circle, né, do Simon Sinek, que basicamente um teórico, aí, um pensador criativo que trouxe essa visão há uns anos atrás, mas continua super atual, que é basicamente, se a gente fosse pensar, para quem puder visualizar aqui junto comigo, como se fosse pensar numa fruta, né? Então a fruta ela tem a casca, ela tem ali o recheio dela e ela tem ali o caroço no meio, vamos pensar assim, numa manga, né? E quando a gente está pensando no Golden Circle, que ele chama do círculo dourado, é que a gente está pensando que a gente tem que olhar, encarar o que a gente faz enquanto negócio, enquanto empresa, a partir e direcionar, né, o nosso pensamento criativo para a solução que a gente vai ofertar, para o que a gente vai buscar ali trazer ali de alívio para uma dor ou um desafio do nosso cliente, do nosso consumidor, pensando que a gente tem 3 ali, pontos ali para interpretar, né? O porquê que a gente faz, como que a gente faz e o que a gente faz. Então, o centro disso tudo, né, a gente pensar ali, o miolo, né, dessa fruta, desse caroço, tem que ser o porquê a gente faz. Tem que ser a primeira questão que a gente tem que se levantar e se questionar e buscar se aprofundar, que está muito vinculada ao propósito, né? Qual que é a nossa causa? O que nós acreditamos? O que a gente visualiza que é a nossa razão de ser, que a gente tem que mobilizar para impactar mesmo pessoas, culturas, realmente o todo, né, de uma forma ali mais ampla. E aí, quando a gente tem mais clareza sobre essa nossa convicção, para além de pensar em atributos ali muito técnicos, né, do que a gente já tem ali, talvez de um produto ou de um serviço, a gente consegue desenhar melhor, de uma forma até mais inspiracional, para onde que a gente tem que direcionar os nossos esforços, né? E quando depois a gente vai do porquê, a gente começa a entender o como entra muito também do que a gente faz aqui no nosso trabalho da Ensaio, é ajudar essa empresa, ajudar esse negócio a pensar no processo que ela vai seguir, né? Quais ações que elas precisam ser tomadas para fazer com que o porquê, né, ou aquele propósito se viabilize. Então a gente vai ajudar a estruturar uma perspectiva de uma visualização de jornada de cliente, de mapeamento de stakeholders, de entender ele com mapa de empatia, com definição de persona ou de CP, quem que são as pessoas que podem se conectar com esse nosso propósito, porque elas têm dores ali que a gente acredita que pode endereçar. E aí, na última instância, como se fosse ali, né, a parte ali mais superficial, a casca, que é o que está mais visível, mas que acaba sendo mais simples, nessa visão do círculo dourado, é o que, né? Então, o resultado, o que a gente faz? Então eu faço aplicativo, ou eu faço um serviço tal. É como eu vou envelopar, né, o meu produto ou o meu serviço para ir atender necessidade, dor, expectativa que eu já mapeei das pessoas. Então, é muito a gente sempre voltar o nosso olhar para as pessoas. E quando a gente está olhando também, quando a gente fala assim, a gente tem que. Não dá para ser muito só lúdico ou fantasioso, né? A gente tem que entender que a gente vive num contexto de universo de dados, né? De uma era de informação, de muita informação, para falar a verdade. Mas a gente tem que entender que os dados têm que servir, têm que acompanhar a visão das pessoas. Eu tenho que ter dados que vão me informar sobre quem são essas pessoas, o que elas querem, o que elas precisam, né? Onde estão surgindo ali possíveis pontos de fricção, para aí sim eu começar a direcionar melhor os meus esforços e encarar essa completude desses elementos como etapas sequenciais que eu tenho que passar para possibilitar a construção de um modelo de negócio, até a validação de um modelo de negócio bem alinhado com questões reais, e as questões reais perpassam as pessoas que são reais, né? É muito interessante isso, né? O processo, se a gente for pegar ele e se a gente fosse fazer um desenho simples aqui de um processo como esse, ele não tem uma complexidade, né? Ele é um processo simples, né? A gente
começa um aprofundamento ali utilizando várias metodologias de pesquisa que a gente pode, a depender do contexto, utilizar. Então, a gente pode fazer um estudo em etnografia, de fazer observações ali dentro de algum ambiente específico para, enfim, conseguir olhar para o comportamento do público específico. Ou a gente pode fazer entrevistas em profundidade ali, de maneira semi-estruturada. Enfim, a gente pode fazer pesquisas com questionários, levantar dados quantitativos, enfim. Isso não é nada fora, assim, da visão de pessoas que, se você fala que a gente vai fazer uma pesquisa capaz de entender, né? Olha, então vai ser aprofundado ali as principais temáticas e possibilidades dentro daquele tema. Para a gente ir para uma etapa depois, uma vez que a gente tem tudo em mãos, a gente conseguir construir uma solução baseada em tudo que a gente levantou, para depois a gente ir para uma fase de implementação, execução, enfim, tornar aquilo realmente tangível para o mercado, né, de acesso do mercado. Então, é um processo simples que pode acontecer tanto com uma abordagem de design quanto qualquer outra abordagem. Eu acho que o grande ponto aqui de tudo que você tem falado, que para mim é o grande diferencial que o design traz, é um ponto de mentalidade, né? Mas não adianta eu falar, olha, precisamos ter a mentalidade para poder seguir com isso, ela é importante, mas a facilitação de todo esse processo de transformação, ela é importante justamente para garantir que a gente consiga trabalhar dentro de uma mentalidade de validação, né? Porque dados muito antigos podem ser antigos demais e não representar a atualidade. Mesmo os dados atuais, né, o conhecimento atual, se não bem facilitado dentro de uma abordagem, ele pode não ser transformado em valor suficiente para a gente orientar uma boa decisão para uma próxima fase, por exemplo, de ideação. E a ideação ela pode contar com uma série de possibilidades, né? E aí, qual que é a melhor? Né? Qual que é a mais adequada? Qual que realmente, aí pensando no Golden Circle, né? Qual vai atender aquele grande porquê? A gente está falando de transformação. Transformar o negócio é transformar a vida do cliente, né? Uma vez que a gente transformou a vida do cliente, ele com certeza, né, aquele grupo, aquele segmento vai acabar gerando resultado para aquele negócio que conseguiu trazer a melhor solução, porque entendeu muito bem esse cliente, validou realmente o contexto desse cliente. E a execução se manter ali, talvez, num ciclo ali de melhoria contínua, enfim, também facilitada com a mentalidade de design. E aqui é o grande ponto que eu quero já puxar para o segundo tópico aqui, antes da gente se encaminhar para o final. Eu sinto que para muitos times é mais fácil manter eles orientados ou com uma centralidade no cliente, na parte de diagnóstico, porque é quase que o grande objetivo dessa etapa de pesquisa, né? Eu vou estar falando diretamente com o cliente só. É muito fácil na parte ali de ideação, que eu vou considerar já dentro de um modelo de negócio uma execução, porque a gente vai prototipar, é muito fácil às vezes se perder e esquecer tudo aquilo que a gente falou já sobre o cliente, das suas reais necessidades, como você falou, daquilo que é real, daquilo que acontece de fato, e ter aquela euforia de fazer uma solução acontecer logo e de repente a gente já passar ela para o mercado. Como que você vê hoje, dentro dos métodos também que a gente traz, dentro do contexto até de clientes que você tem trabalhado junto com a gente, dos principais desafios de manter um cliente focado na centralidade do cliente, ou seja, toda decisão precisa ser pautada por isso, né? E como manter isso, né, nesse nível de ideação até o ponto de execução, é meio que puxar o balãozinho do time, que às vezes vai subindo demais, e às vezes você tem que aterrar de novo ele ali, gente, mas o cliente é esse aqui, olha, o usuário é esse aqui, ele é assim, ele se comporta desse jeito, não esqueçam isso. Então como é que a gente garante que um time não se perca nesse ponto? Boa. Eu acho que esse ponto está muito vinculado ao como que a gente entrega o resultado de uma pesquisa, ou como que a gente... aí até, na verdade, não é nem como a gente entrega, né? É como que a gente cocria com o cliente
uma entrega de uma pesquisa, de um momento de aprofundamento, onde a gente conseguiu mergulhar na compreensão do cliente, no contexto de mercado, a gente conseguiu entender possibilidades, né, como você falou aí, de ideação, de prototipagem, de teste, que podem ser seguidas adiante, pensando também já com o olhar ali do que pode ser priorizado dentro a nível estratégico da organização. Então, acho que tudo perpassa muito como que a gente vai tangibilizar as informações, para com que o que a gente tenha descoberto com o cliente, ou sentado ali durante semanas, ou períodos ali, né, de execução de um projeto, para não ficar ali só uma pasta dentro de um arquivo, só um link de um entregável que o time não vai consultar. Então, o que a gente faz aqui na Ensaio, nos nossos projetos, mesmo seja um projeto de pesquisa, onde a gente vai... O foco principal dele, né, é levar conhecimento para o nosso cliente. A forma como a gente estrutura aqui no Ensaio é que toda etapa final de um projeto de pesquisa tenha um momento de definição de problema, e não só definição de problema, mas até mesmo um direcionamento de próximos passos para tangibilizar ações dentro do cliente a partir do time que está envolvido no projeto conosco. E até um ponto que não saiu aqui antes, mas é importante a gente citar, que toda a formatação de um projeto que a gente faz já é pensando em envolver um time multidisciplinar do cliente, para que tanto durante esse projeto a gente consiga ter visões múltiplas sobre o problema, né, contrapontos também diferentes sobre o que a gente vai descobrir sobre as problemáticas no decorrer do projeto, mas mais do que isso, para que no final, quando a gente vai fazer o encerramento e a entrega desse projeto, a gente tenha ali pessoas, né, stakeholders ali de áreas diferentes, com atribuições diferentes dentro do negócio da empresa, e que por isso podem ajudar a alavancar o que a gente descobrir com o projeto dentro do seu nicho, e um apoiando ao outro, né, como eles serem de fato ali advogados ou defensores, né, do cliente, do que a gente trouxe com a perspectiva do cliente para os seus times e dentro da empresa como um todo, para ressoar isso dentro das estratégias que vão ser mobilizadas. E essas estratégias que vão ser mobilizadas, a gente já começa a desenhar isso na entrega de um projeto de discovery, para com que a gente entenda ali como é que a gente pode acessar e transformar um insight em uma oportunidade acionável para aquele cliente. Então, a gente não só faz uma curadoria, digamos assim, para a gente trazer ali o banco de informações de forma mais visual, de forma mais acionável ali em termos de repositório, mas a gente também ajuda o cliente a entender como que isso pode entrar dentro de uma visão de um roadmap, de uma definição de OKR, né? Então existe também esse olhar estratégico para como que a gente já trabalha aquela informação a nível de projeto, e a nível de projeto, quando eu falo, a gente também tenta entender o que começa num projeto de longo prazo, médio e curto prazo, para que a partir de semana que vem, alguma pessoa ali que já esteja naquele momento final ali de entrega conosco, de um workshop final ali de resolução, a pessoa já consiga incorporar aqueles insights dentro de um fluxo de uma próxima semana de trabalho. Então, a gente tenta transformar todos os insights que são levantados realmente em princípios ali, ou diretrizes mais operacionais também, para com que não fique esquecido no churrasco, né? Como dizem, tenha sempre esse pique ali de manter alinhado com a perspectiva do cliente que a gente se aprofundou. Bom, nossa, ouvi muita coisa legal, assim, que enfim, ativou bastante a mente aqui. Que eu acho que uma coisa muito interessante, assim, que eu ouvi e fiquei pensando cara, como é importante aquele time, porque aqui a gente está falando como consultoria, a gente, né, faz o trabalho como terceiro que está facilitando esse processo para alguém. E quando a gente fala de pesquisa, por a gente executar toda a pesquisa, né, no sentido de a gente constrói os roteiros, óbvio, né, com vários momentos junto com o cliente para ele entender os caminhos que a gente está direcionando através de um plano de pesquisa, por que a gente está utilizando aquelas metodologias e por que elas são as melhores, mas no final das contas é o nosso time que vai lá, entrevista ou faz o trabalho em campo com observação ou, enfim, vai clientes, começa a olhar.
isso cria na gente uma grande empatia com o cliente, né, daquele time, daquela empresa. Isso dá contexto, inclusive, ou acho que talvez a palavra não é contexto, mas isso dá bastante insumo para a gente gerar bons insights, né, e a gente se envolver de maneira legítima através de empatia com aquele cliente. E empatia aqui, não estou nem falando, é sempre bom ter empatia, né? Empatia é a gente de fato compreender o valor daquela dor, né? O porquê daquela dor, as motivações por causa daquela dor, né? E a gente conseguir estruturar um pensamento sobre aquela dor, né? E não ser só aquela coisa absoluta, né? Então, sei lá, o cara, vou dar um exemplo aqui, a gente vai no cliente do Starbucks, por exemplo, né? Ele vai lá e ele começa a demonstrar que ele gosta mais de bebidas geladas do que quentes. E é muito fácil para o cliente, às vezes, na leitura de um entregável, ele lê isso e fala, tá bom, a dor dele, então, é beber bebida gelada, e puramente. Mas por quê? Por que ele quer gelada? Né? O que levou ele a ter essa preferência, essa necessidade? O que aconteceu? Foi algum trauma? Foi alguma experiência que ele teve em algum outro lugar, em algum outro café que ele gostou muito e ele gostaria também de ter no Starbucks? Tem a ver com o horário do dia que ele está tomando aquilo? Ele gosta mais de ir no Starbucks no inverno, no verão, de dia, de noite? Enfim, tem tanta coisa por trás quando você passa a observar e você passa a fazer um aprofundamento mais profundo, que eu acho que é um desperdício para o time do cliente não se envolver, aí sim, através de workshops, das nossas facilitações, e até talvez assistindo ou indo nos ambientes juntos, como a gente propõe, que a gente gosta de co-criar até o desenvolvimento de valor quando a gente tira de pesquisa, e não só a parte ali onde a gente vai para a ideação. E é muito comum a gente ver ter essa visão até meio contraintuitiva, né, o Gabs, do cliente, ele esperar pelos entregáveis. Os entregáveis são importantes, ele vai receber todos os relatórios depois, né, com todos os insights. Mas o quanto a gente perde do cliente não se envolver nisso, né, do cliente, o nosso cliente, né, do time não se envolver nisso. Então, a grande oportunidade de um processo facilitado como esse é não deixar todo esse valor concentrado na ensaio só, né? Mas concentrar lá dentro, levar lá para dentro isso. Então você vai para uma etapa de ideação ou para uma etapa de execução com conhecimento, você quase que é um PhD do seu cliente, sabe? Você teve tanta empatia de compreender toda a complexidade do seu cliente que a longo prazo todas as decisões que você tomar vão ter muito mais valor, né? E é muito disso que você trouxe, né? De co-criar com o cliente, trazer ele para a mesa, trazer até para o ambiente onde a gente está com as notinhas, tomando, observando, e ele está do nosso ladinho também, olhando e vendo aquilo acontecer, porque se surpreende, né? E aí eu queria passar para isso, né? Para essa questão a longo prazo. Então, a gente faz todo esse processo de validação, tanto na etapa de discovery e aprofundamento para estruturar melhor o problema, quanto quando a gente pula para uma etapa de design da solução mesmo, e até prototipagem, teste, a gente se mantém nesse loop de validação, né? Vou dar um exemplo, né, que você deve até trazer bem quando você for falar, mas é comum a gente estar na etapa de ideação e a gente identificar pontos que vão nos fazer voltar para a discovery para validar outros aspectos também. O que isso ensina para a gente para a execução a longo prazo, ou seja, para essa melhoria contínua, né? Então, como fazer esse processo de design de negócios ele não ser pontual, mas aquilo foi um grande aprendizado para eu manter no meu negócio a longo prazo, porque aí eu acho que é transformação. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê a gente preparando esses times para isso? Aí eu acho que entra um pouco na esteira de como que a gente começa a encarar a cultura organizacional da empresa e como que a gente pode trazer o que a nossa mentalidade, né, enquanto designers, enquanto profissionais que buscam transformar negócios, centrando ali, né, a solução, a perspectiva nas pessoas. Então, como que a gente também pega e traduz a nossa mentalidade ou faz com que essa mentalidade que a gente já traz no nosso dia a dia, que busca estar sempre aberta para teste, para iterar,
para aprender com os erros, né? Então a falha não vai ser repreendida, a falha ali, é uma oportunidade de aprendizado para entender ali, como é que eu aperfeiçoo numa etapa ali posterior, em um outro momento. Então é a gente fazer esse exercício de pegar essa forma que a gente pensa e já começar a sensibilizar desde o início do projeto, nos pontos de contato com o cliente, para com que ele consiga também se aproximar dessa forma de pensar e consiga entender que a maneira como nós pensamos, como nós buscamos encarar os nossos desafios, também são formas que eles podem trazer para o dia a dia da empresa deles e começar a impactar a cultura da organização, né? Fazendo com que eles tenham desde rituais ali de validação, de acompanhamento, de follow-up, que alguém já faz numa esteira de execução de um projeto, como eles consigam pensar em algumas métricas para acompanhar um projeto, para avaliar impacto, que a gente também traz métricas para nortear, né, o trabalho que a gente faz. E eu acho que não é simplesmente, mas também considerar esse ponto de ter uma cultura de experimentação contínua, né? Então, continuamente eu vou voltar a me perguntar se eu estou seguindo ao meu propósito, se eu estou fiel ao meu propósito lá do meu círculo dourado, se o que eu estou fazendo ainda é pertinente, ou se o que tem acontecido no mercado, para onde o mercado tem ido, ou a partir do que eu já consigo observar no dia a dia, né, de insumos que o consumidor me dá, se cabe eu reformular, eu aperfeiçoar aquela entrega que eu faço para ele. Então talvez muito de ter essa postura mais vigilante, no sentido de buscar sempre se questionar, né? E aí nesse aspecto a gente consegue de fato caminhar para um sentido de uma melhoria contínua, onde a gente vai ter esse processo de melhoria como algo enraizado para a organização, e para ser enraizado na organização tem que começar com alguém para semear, e nada melhor do que quem comece a fomentar isso sejam as pessoas que participaram do projeto conosco, que acompanharam a nossa forma de trabalhar, que aprenderam a trabalhar de um formato mais ágil, mais dinâmico, mais orientado para as dores e necessidades das pessoas, para o que o cliente tem de expectativa, né, para entender também um pouco das nuances, né, do que ele fala, mas é isso que ele sente, será que é isso que ele faz? Então é começar a replicar essa lógica a partir de pessoas chaves mesmo dentro da organização, que vão conseguir ajudar a tracionar esse pensamento, porque é com dando vazão para esse pensamento que a gente consegue ter mais chances de, não diria nem que é resetar, mas é de permitindo ajustes, aperfeiçoamentos em como que a empresa se organiza em termos de cultura, né? Porque eu acho que hoje uma das grandes barreiras hoje para a gente encarar a inovação e encarar a inovação como um processo contínuo dentro das empresas, talvez seja essa questão mais da mentalidade. Eu sempre fiz assim, então vou continuar sempre fazendo dessa forma. Ou testar o novo dá muito trabalho, eu acho que eu não quero ir para esse lado. A gente tem que começar a quebrar esses paradigmas e mostrar se num escopo pontual de projeto a gente já consegue alcançar isso, a gente já consegue ter resultados, então por que não tentar fazer isso de forma mais contínua, de forma mais recorrente, né? Contando conosco enquanto ensaio ou não, mas o importante é que a gente considere essa abertura para fazer pequenos experimentos, mas que podem gerar grandes mudanças na organização e, claro, no relacionamento também com o cliente, a experiência que a gente proporciona para ele também. Legal, Gabs. Eu acho que você pegou bem o ponto, assim. A gente, até fazendo, já puxando lá do começo que você trouxe, conectando algumas coisas que você trouxe na sequência, que foi lá no começo do nosso papo, você falou que a gente começa um projeto trazendo muitas suposições. Né? Nossa experiência, às vezes não, sempre, né? Nos cria uma maneira de enxergar aquela dinâmica, aquele contexto, o cliente, etc. E a gente supõe que aquela coisa ou ainda é uma realidade, é uma verdade, ou a gente supõe que se tornou uma nova verdade alguma coisa. E a gente traz, né, esses times, esses grupos, a gente mesmo, de maneira intuitiva, traz já algumas respostas prontas.
né? Ao longo do processo como um todo, que a gente não descarta a experiência e a vivência de cada um. O meu grande aprendizado, e aí depois eu queria até compartilhar o seu, assim, de todos os processos que eu já participei, e já foram muitos, que essa questão da mentalidade, por ser um processo, em boa parte dele, até meio contraintuitivo, né? A facilitação de alguns momentos que a gente tem dentro desse processo, ele é contraintuitivo no sentido de vamos juntar um grupo e agora a gente vai alinhar os principais pontos. É muito comum aquele time falar, pô, mas a gente já falou muito sobre aqui internamente. A gente já se alinhou, a gente já tá aqui nesse momento que a gente tá alinhado. Então parece que não faz sentido passar por aquilo de novo. Às vezes o time sente que a gente vai repetir tópicos que já foram falados. Mas a facilitação permite com que a gente faça perguntas certas, perguntas mais inteligentes, perguntas diferentes que vão fazer eles abordarem talvez as mesmas temáticas, mas sobre uma ótica diferente. Isso do começo ao fim, Então é a mesma coisa da cultura do erro, né, que muita gente fala, da importância da cultura do erro, e eu acho que você trouxe o ponto que é mais adequado, que não é uma cultura do erro, é a cultura do aprendizado. Então, a gente não tem que buscar o erro, aonde a gente está errando. A gente tem que buscar o que a gente aprendeu fazendo desse jeito. E quando a gente fala aprendeu, a gente vai pegar os pontos bons e os pontos ruins, né? A gente otimiza, potencializa os bons, e os ruins a gente busca uma solução diferente, uma alternativa. Então, para mim, o grande aprendizado é a importância, né, da gente se manter questionando o tempo inteiro. Né? A gente entendeu bem o cliente, a gente entendeu essa motivação, porque olha, não parece, será que, né, conduzimos o processo da melhor maneira? Será que é importante voltar e a gente experimentar, ó, que legal, né? Experimentar um método diferente e conduzir isso de uma maneira diferente para ver se a gente amplia ainda mais o panorama que a gente tem sobre esse cliente. E aí do meu lado, assim, na experiência é muito comum você pegar times ali que no meio de um workshop, às vezes não entende porque a gente está repetindo um exercício, só que de uma forma diferente, né? Porque talvez a gente primeiro vai construindo o raciocínio para depois começar a estruturar esse pensamento de uma maneira que você mesmo puxou, acionável, né? O insight, ele não é só uma coisa... Ele poderia ser só uma coisa jogada, mas se ele não for forte o suficiente para você transformar esse insight numa solução, a gente vai ter que entrar numa ferramenta nova, num momento novo, para transformar aquilo em ação. Para mim, esse é um grande aprendizado, que conforme a gente vai trabalhando com mais times, isso se mantém, o que reflete nesse ponto final que você trouxe, da gente continuar estimulando que empresas olhem com um pouco mais de carinho para essa questão na sua cultura, do aprendizado, né? Porque o cliente muda, ele vai mudar, ele vai se transformar, e eu queria fechar agora para uma reflexão final de todos os projetos que você já tocou, e também foram muitos, de clientes aí de segmentos diferentes, de culturas diferentes, e que toparam entrar, fazer parte de um processo com a nossa abordagem. Qual o seu maior aprendizado, né, sobre esse processo de transformação dessas empresas? Eu acho que o que fica de aprendizado e acho que é o que implica em qualquer segmento de empresa, qualquer área, qualquer setor. Já trabalhei com empresas da área de saúde, de tecnologia, educação, enfim, seguros, vários segmentos diferentes. E o que eu percebo que o principal ponto que a gente tem que ter clareza, que a gente não tem que ter vergonha de afirmar e reconhecer isso, principalmente no início de um projeto, é que todos nós temos vieses, todos nós temos ali algumas inclinações a certas crenças, né? Algumas visões ali que a gente acha que está muito cristalizada, né? Que está muito sedimentada e que é assim que as coisas são ou devem ser. E a gente tem que estar aberto para entender que, mesmo que de forma inconsciente, né, a gente tem que estar aberto para reconhecer que essa nossa visão não é uma verdade absoluta. E que existem formas, né, existem métodos e existem visões ali de trabalho
que nos ajudam a confrontar a nossa visão, e a gente tem que fazer isso entendendo que o espaço de trabalhar com a mentalidade de design, o formato de trabalhar com um projeto de design, é um projeto que é um espaço que por si só já não só permite, como encoraja opiniões divergentes, pensamentos até mesmo conflituosos, que é um espaço de trabalho que a gente busca deixar o julgamento de lado, até porque quando a gente está falando de empatia, a gente está tentando trazer esse olhar onde a gente vai encarar uma informação, uma opinião ou um dado sem julgamento, né? Nos abstraindo um pouco ali de alguma certa inclinação. Então, entendendo que a gente pode ter esse viés, mas que a gente está aberto a questionar o que a gente pensa, para a gente entender, poxa, eu estou enviesado ou não, né? Será que o que eu enxergo é por aí ou não? E aí que entra a importância da metodologia que a gente abraça nos nossos projetos. Então, a gente traz ali o rigor do método, principalmente até quando a gente está fazendo um trabalho mais antropológico. Poxa, antropologia é uma ciência, então também tem um rigor, né? O rigor não está só ali no dado bruto, cru, de um dado ali quantitativo, mas também existe no dado qualitativo. E a gente traz isso, a gente defende isso nos nossos projetos, porque é essa bússola ali do rigor, da metodologia, do ferramental que foi pensado, que foi estruturado, que é extremamente validado. A gente não está criando nada novo, né, do zero. A gente não está criando ali da nossa imaginação ali algumas ferramentas, algumas estruturas que a gente cria para trabalhar com os problemas. Não, isso tudo já foi validado, isso tudo já é de conhecimento notório aí, público. Então a gente mobiliza tudo isso para ter um espaço onde a gente vai encorajar a manifestação da opinião, da declaração ali de pontos de vista das pessoas, e fazer com que haja espaço para que a gente se questione, para que a gente questione o outro, mas com base em dados, em informações, em experimentos, em testes que nos levaram a caminhos de validação. Então, o que fica de lição para mim é que a gente tem que sempre buscar trazer algo ali para embasar o que a gente vai colocar, mas que a gente não se sinta retraído ou envergonhado para se colocar. A gente tem que se colocar, a gente tem que falar, porque é assim que a gente contribui, é assim que a gente cria colaboração, que a gente vai possibilitando caminhos de cocriação para encontrar soluções ou caminhos de solução, né, de resolução para problemas que vão estar alinhados com o nosso propósito, com o impacto desejado no cliente, com a visão que o cliente tem, que a gente precisa considerar, com a visão, às vezes, quando a gente fala de relacionamento interno mesmo da empresa, dos meus pares, da minha liderança, das minhas metas, né, também de negócio. Então, é muito sobre essa questão de se permitir ir ali com leveza, né? E aberto realmente para pensar diferente, porque o processo que a gente traz é um processo que pode causar desconforto. E não é desconforto porque no sentido negativo, mas desconforto porque nos tira ali de uma zona ou de forma como a gente agia ou pensava, dentro de um senso comum ou dentro de um padrão que a gente já estava acostumado a pensar, a refletir, a executar. Então, ter muito clareza do nosso propósito mesmo e considerar que a gente atua realmente ali como parceiros ali para ajudar, para apoiar, né? Então, a gente vai sempre questionar, a gente vai sempre buscar ampliar o escopo de visão, não num lugar de confronto, mas sim num lugar de acolhimento para reflexões que possam fomentar a inovação que a gente almeja e gostaria de enxergar no dia a dia. Legal demais, legal demais. Eu gosto muito desse espaço que a gente cria, que outros negócios de design como a Ensaio criam também, que é um espaço que gera confiança, né? Que a confiança de cada um de que é possível a gente contribuir para os diferentes perfis, né? Introspectivos ou extrovertidos, né? De pessoas que têm um conhecimento extremamente extenso sobre o negócio, ou pessoas que às vezes acabaram de começar. E como é rico, né? Você colocar todo mundo dentro desse ambiente, que todo mundo se sinta confortável, acolhido, porque é o lugar onde a gente acaba descobrindo coisas que a gente não sabia mesmo, porque as pessoas trazem uma maneira de estruturar essa visão.
de uma maneira diferente, né? Então se aumenta muito a eficácia das pessoas assim de trabalharem ali naquele espaço, e o impacto, né, desse desconforto que você trouxe, eu também falei antes, ele é inicial, né? Porque quando a coisa começa a acontecer, a coisa começa a estruturar, você já vê uma mudança clara ali, né, do semblante das pessoas, de começarem a falar, poxa, que legal, não esperava que a gente iria por esse caminho, mas olha quanta coisa nova eu aprendi e que vai me ajudar a tomar decisões diferentes. Se a gente quer transformar, se a gente quer melhorar, a gente precisa tomar decisões diferentes, né? A gente ir para um trabalho desse e tomar as mesmas decisões, a gente tem menos tendência de transformar. Valeu demais, Gabs. Gostei muito da reflexão, gostei muito dos pontos que você trouxe, então queria te agradecer aí por ter topado esse papo. Foi só o primeiro papo, tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de trocar mais ideias aqui sobre outros assuntos, mas queria te agradecer aí por ter tirado esse tempinho também para falar com a gente. Imagina, o prazer foi todo meu de conseguir deixar mais público, né, tudo isso que a gente já faz no dia a dia, que a gente conversa no dia a dia, poder oxigenar um pouquinho mais as nossas ideias e a partir dessas reflexões, e espero que o que a gente trouxe aqui consiga inspirar outras pessoas, consiga trazer ali as perguntas para as pessoas mais do que as respostas, e me coloco à disposição para outros momentos, para outras trocas. Foi um prazer. Boa. Qual que é o seu nome no LinkedIn para eu deixar para o pessoal aqui, para eles te adicionarem? Claro, é Gabriel Henrique Oliveira. Você me encontra lá no perfil da Ensaio como business designer, e aí me coloca à disposição para a gente se conectar por lá também e conversar um pouco mais sobre inovação na perspectiva do design e da pesquisa. Boa, bom demais. Então adicionem o Gabs aí. Tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade aí de conversar com uma pessoa incrível antes do profissional incrível que ele é também. Para quem está me ouvindo pela primeira vez aqui no Prototipando, então meu nome também está Bruno Leão. Vocês também me encontram no perfil da Ensaio, se precisarem, mas se vocês digitarem lá Bruno Leão Ensaio, vocês vão provavelmente se deparar com a foto de alguém também barbudo, assim, de óculos, que vai estar por lá. Então é bem fácil de me achar. Se você gostou desse episódio, desse bate-papo, já manda aí para o pessoal do seu time, já manda para uns amigos que vocês entendem que estão passando desafios aí mais complexos e que estão em busca de novas abordagens aí para poder lidar com esse tipo de desafio. Tenho certeza que eles vão gostar desse papo. Fica à vontade de novo para falar comigo e com o Gabs aí para um papo no LinkedIn ou qualquer outro canal. E se você quiser receber mais episódios, os novos episódios na sua casa, na sua caixa de entrada, assim que foram lançados, além de mais reflexões semanais sobre transformação de negócios, se inscreve lá na nossa news, na nossa newsletter, www.ensaio.cc/news, né, de novidades, news, e até a próxima. Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. E a gente se fala no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, pessoal.